Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Eu sou a professora Aline, junto com a Karina, eu faço parte da Nutrição em Foco, que em parceria com a Plenitude Educação, nós ensinamos nutricionistas a passarem na prova de residência em nutrição. E o tema escolhido dessa aula é para falar sobre a publicação da Associação Brasileira de Nutrologia, ABRAN, publicada em 2025, um documento que trata sobre recomendações e também orientações sobre a vitamina B12. Vamos lá? Caso vocês queiram me adicionar no Instagram, tem aqui o meu Instagram pessoal. Então, a referência utilizada nessa aula foi essa publicação da ABRAM no Jornal Internacional de Nutrologia, em 2025. Se vocês quiserem acessar esse documento, é só utilizar o QR Code aqui ao lado. E esse documento, ele utilizou um método chamado de Delphi. O que é esse método, pessoal? Ele é um método empregado quando nós não temos respostas sobre um determinado tema. Então, nesse caso, a discussão é sobre o uso, as recomendações em relação à vitamina B12. Nós temos informações escassas, incertas. Então, esse método, ele reúne a opinião de diversos especialistas e ele vai elencando em porcentagem a concordância desses especialistas em relação àquela temática. Então, eu fiz a leitura do documento na íntegra, trouxe aquilo que é mais relevante para o nutricionista. Obviamente, tem outras discussões no documento que não estão dentro do que nós fazemos na prática clínica, então eu não utilizei nessa apresentação. Mas eu recomendo que vocês façam a leitura desse documento na íntegra, porque ele é muito interessante e, ao mesmo tempo, nos auxilia para utilizar esse conhecimento na prática clínica. Então, vamos lembrar alguns aspectos, pessoal, sobre esse nutriente? A vitamina B12, também chamada de cobalamina, é uma vitamina hidrossolúvel e que está envolvida em inúmeras reações bioquímicas, principalmente atuando como um cofator de reações enzimáticas envolvida no metabolismo de ácidos graxos. Além disso, a vitamina B12 é fundamental para a formação de células vermelhas e também participa do desenvolvimento neurológico. Então, ela tem um papel muito relacionado ao crescimento e desenvolvimento neurológico, né, pensando no período da gestação, após o nascimento, e até mesmo em determinadas condições psiquiátricas, dependendo do que nós estamos discutindo. Então, ela tem um efeito muito importante no sistema nervoso central, e é muito estudada, especialmente porque alguns indivíduos pertencem ao grupo de risco para a deficiência de vitamina B12, e nós temos, então, um trabalho mais voltado para o diagnóstico, reposição de vitamina B12, acompanhamento ao longo do tempo, que serão temas também discutidos no decorrer dessa apresentação. Então, a produção da vitamina B12, ela ocorre através da microbiota intestinal. Mais especificamente, micro-organismos como as bactérias e também as arqueias, que estão presentes no nosso intestino, são capazes de sintetizar a vitamina B12. No entanto, pessoal, a utilização da vitamina B12 que foi produzida pela microbiota intestinal é bastante limitada. Então, nós dependemos da obtenção dessa vitamina por meio de alimentos que são fontes de vitamina B12. O risco de deficiência nutricional de B12 é particularmente maior em bebês, até mesmo pensando que essa síntese é bastante limitada pela microbiota intestinal na primeira fase da vida, né, porque é necessário uma maturação também da microbiota intestinal. Outros públicos, como gestantes, idosos, os veganos que não consomem produtos de origem animal, né, visto que a vitamina B12 ela está disponível especialmente nesses alimentos, e uma dieta inadequada, né, que não contém os principais alimentos que são fontes desse nutriente. Existem riscos da deficiência de B12 na gestação, por exemplo, elevando o risco para aborto espontâneo, retardo do crescimento intrauterino, defeitos do tubo neural e também baixo peso ao nascer. Por isso que o monitoramento dessa gestante é muito importante. Quando nós comparamos a anemia megaloblástica decorrente da deficiência de B12 à anemia ferropriva, ela é muito menos prevalente na gestação. Ainda assim, devido a esses riscos, nós devemos ter bastante cuidado. Nos idosos, a deficiência de B12 está relacionada especialmente a manifestações neurológicas.
Então, o idoso ele acaba ficando mais apático, ele pode apresentar parestesia, né, formigamento em membros inferiores, superiores, tem uma alteração da língua, glossite. Então, são sinais que nós devemos ficar atentos no acompanhamento desses públicos de maior risco para deficiência. E no diabetes, a deficiência de vitamina B12 está relacionada a neuropatias. E a gente vai até discutir mais para frente da aula que existe uma classe de medicamentos muito utilizada no tratamento do diabetes que aumenta o risco para a deficiência de B12. Então, o nosso cuidado deve ser ainda maior no acompanhamento desse público. A principal causa de deficiência de vitamina B12 está associada à presença de doenças gástricas. Por quê? Porque existe um fator presente no estômago, que é o fator intrínseco, um transportador de vitamina B12, sendo que é necessário a ligação da B12 com o fator intrínseco para que a B12 seja absorvida no intestino delgado. O sítio de absorção da B12 é no ilho. Então, algumas doenças gástricas podem impedir a produção desse fator intrínseco ou limitar a sua produção. Isso acaba favorecendo a deficiência de vitamina B12. Nós temos, dentre as doenças gástricas, a anemia perniciosa como sendo uma das principais origens da deficiência de B12. A anemia perniciosa, pessoal, é uma doença autoimune, que o paciente não produz o fator intrínseco. Então, ele tem um risco, obviamente, de desenvolver deficiência de B12. Pacientes que fazem cirurgias gástricas, né, seja de remoção parcial ou total do estômago, existe um risco para deficiência também. Como o sítio de absorção da B12 é no ilho, a remoção do ilho também leva à deficiência dessa vitamina. Insuficiência pancreática, síndrome de má absorção, como nós observamos na doença de Crohn, na doença de Crohn, na doença celíaca, também estão relacionadas a maior risco de deficiência de B12. Então, nós devemos ter esse cuidado ao analisar esses pacientes que são portadores de doenças do estômago e também do intestino, né? Sistema digestório sempre traz esse alerta em relação à deficiência de B12. E a segunda causa seria, pessoal, uma deficiência nutricional, mas quando não existe a presença de uma doença que está relacionada a isso, que na verdade é uma condição bastante rara. A grande maioria dos pacientes que apresentarão deficiência de B12 é porque já apresentam uma condição clínica que traz um prejuízo, seja na absorção, no transporte da vitamina B12. Então, a deficiência nutricional na ausência de doenças é bastante rara, né? Bem diferente do que nós vemos sendo compartilhado nas redes sociais, como se todo mundo estivesse com deficiência de vitamina B12. Mas os veganos, eles apresentam maior risco, já que a B12 está presente em alimentos de origem animal. Então, é um público que faz parte do grupo de risco e por isso, então, que todo cuidado aos veganos é fundamental. Como que o diagnóstico da vitamina B12, pessoal, deve ser feito? Vou até fazer uma correção, que esse documento ele sugere que utilizemos o termo cobalamina. Então vocês vão perceber que no decorrer da apresentação, no slide, eu coloquei cobalamina, mas na minha fala fica muito mais fácil me referir à vitamina B12. Mas esse termo, cobalamina, é o mais indicado por essa nova publicação. Então o diagnóstico de deficiência é feito especialmente através dos níveis séricos de cobalamina. Existem alguns fatores que podem dificultar essa identificação e por isso a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado em relação ao exame, né, a interpretação do exame de cobalamina. Doenças que são mieloproliferativas, né, ou até mesmo mieloma múltiplo, se o indivíduo tem infecção por HIV, câncer, doença hepática crônica, nefropatia, doenças autoimunes, na gestação, né, a gente pode ter, inclusive, a deficiência de B12 mascarada pela deficiência de folato também, e o uso de biotina. A maior preocupação em relação ao uso de biotina é quando a sua dose ultrapassa 5.000 microgramas por dia. Então, indivíduos que estão recebendo a suplementação de biotina, nós podemos ter um erro em relação à análise laboratorial da vitamina B12. Por isso que existe uma recomendação de suspender o uso da biotina quando o indivíduo vai fazer esse exame laboratorial, tá? Eu vou falar depois sobre os cuidados no preparo do exame também.
Então, o principal exame é esse, tá? Concentrações de cobalamina, de vitamina B12. Mas existem alguns outros testes que podem ser utilizados de modo a complementar a análise, especialmente quando ainda existe sinais e sintomas que podem estar relacionados à deficiência de B12, mas o resultado do exame foi normal. Então, nesse caso, se recomenda a utilização de testes adicionais. São testes indiretos e nós temos dois principais, a homocisteína e o ácido metilmalônico. Então, são dois exames também utilizados para o diagnóstico de deficiência de vitamina B12. Quais são os valores de referência utilizados para a cobalamina? Então, pessoal, primeiro que nós temos uma diferença em relação aos laboratórios. Cada laboratório pode utilizar um kit diferente para a obtenção dos níveis séricos de cobalamina, e eles estabelecem, então, valores de referência diferentes. Por isso que o ideal é sempre observar o valor de referência do laboratório em que o exame foi realizado. De qualquer forma, nós temos um valor de referência mais genérico, que é esse apresentado no documento, e eu trouxe aqui para vocês também. Então, se considera normal quando os níveis séricos de cobalamina estão acima de 300 picogramas por ml. Se estiver entre 200 a 300 picogramas por ml, se considera como limítrofe, e há deficiência quando esses valores são inferiores a 200 picogramas por ml. Então, lembrem-se que esses valores que eu mencionei são valores mais genéricos. O ideal é utilizar o valor de referência do laboratório. E pensando na sensibilidade do teste, né, esse teste de níveis séricos de cobalamina, ele tem 95% de sensibilidade se o paciente for sintomático. E os outros testes são adicionais, especialmente quando nós não conseguimos analisar de modo apropriado as concentrações de cobalamina. O ácido metilmalônico, ele é avaliado porque é um metabólito que se acumula quando existe a deficiência de vitamina B12. Então, o ácido metilmalônico aumenta quando a deficiência de B12 está presente. O mesmo acontece com a homocisteína. Se houver deficiência de B12, esse marcador estará aumentado na circulação. No entanto, nós temos uma limitação para o uso da homocisteína, que é a sua elevação em decorrência da deficiência de outras vitaminas do complexo B, principalmente B9. Então, nós podemos ter esse resultado, né, um aumento da homocisteína, quando o indivíduo apresenta deficiência de B9, e acaba confundindo bastante o resultado. Inclusive, quando nós vamos olhar para o hemograma, especialmente analisando o volume corpuscular médio, na deficiência de B9 e na deficiência de B12, o VCM está elevado. Então, nós não conseguimos ver diferenças no hemograma. E isso, muitas vezes, nos leva à solicitação de exames mais específicos. Inicialmente, as concentrações de cobalamina e, caso seja necessário, a dosagem do ácido metilmalônico ou da homocisteína, que obviamente tem um custo maior quando nós comparamos aos níveis séricos de cobalamina, tá? Então, isso deve ser levado em consideração também, caso seja necessária essa solicitação. Tem alguns vídeos aqui no canal, pessoal, nos shorts, naqueles vídeos curtinhos, que eu falo mais detalhadamente sobre a homocisteína, o ácido metilmalônico. Então, se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho em relação a esses exames laboratoriais, eu recomendo que vocês acessem os shorts aqui do YouTube. Então, de que forma nós deveríamos utilizar a solicitação de homocisteína e de ácido metilmalônico? Quando o resultado das concentrações de cobalamina ficaram limítrofes, ou nós tivemos um resultado inesperado, ou ainda quando existe a presença de fatores interferentes, como eu comentei com vocês há pouco, né? O indivíduo que usa biotina, gestação, paciente com câncer, entre outros. Então, se esses fatores estiverem presentes, o ideal é que a gente solicite outros marcadores. Quando nós temos a presença de quadro clínico suspeito, então geralmente doenças gástricas ou intestinais que podem estar relacionadas à deficiência de B12, e o indivíduo apresenta uma alteração no hemograma, uma alteração hematológica, e o resultado das concentrações de cobalamina vieram como indeterminado, se recomenda a medição de homocisteína, sendo considerada normal quando ela fica entre 5 a 15
micromol por litro, e do ácido metilmalônico plasmático, que é considerado normal quando o seu valor é inferior a 0,28 micromol por litro também. Então, quando existe suspeita da deficiência de B12, mas de alguma maneira o resultado da cobalamina veio indeterminado, então, nesse caso, o ideal é solicitar esses outros marcadores. Existem alguns cuidados para a realização dos exames. Então, primeiro, o indivíduo ele tem que evitar o consumo de bebida alcoólica 24 horas antes do exame, e se ele utiliza suplemento de biotina, tem que interromper o uso 72 horas antes. E se ele recebeu a administração de vitamina B12 intramuscular e fará novamente uma coleta de sangue, o ideal é que se evite a utilização de biotina por 2 semanas, para que não seja um fator que pode trazer uma análise errada, né, do parâmetro laboratorial, confundindo os resultados. E na interpretação dos resultados, né, como nós seguimos? Se o indivíduo apresentou no hemograma o volume corpuscular médio elevado, significa que ele está cursando possivelmente com a deficiência de cobalamina. Não se esqueçam que a deficiência de folato provoca a mesma alteração, né? Então, eu posso ter o resultado mascarado. A dosagem de folato é necessária nesse caso para a confirmação de que a elevação do VCM é decorrente da deficiência de B12 e não de B9. Então, o ideal é que a gente faça essa solicitação, justamente porque pode confundir o resultado. Se o paciente apresenta um quadro clínico suspeito, que está relacionado à deficiência de vitamina B12, foi solicitado as concentrações séricas de cobalamina, mas o resultado foi indeterminado, o ideal é dosar a homocisteína ou ácido metilmalônico. E aqui eu coloquei para vocês novamente os valores de referência que são considerados normais, primeiro para a homocisteína e depois para o ácido metilmalônico. E ao receber, então, o resultado da homocisteína, caso ela esteja aumentada, nós temos que analisar se pode ser em decorrência da deficiência de B9, de B6 ou da presença de hipotiroidismo. Por esse motivo, pessoal, que a homocisteína é considerada um marcador menos específico para a deficiência de B12, porque a deficiência de outras vitaminas do complexo B podem provocar um aumento também de homocisteína. Mas essa dosagem ela é útil, principalmente quando nós temos níveis normais de cobalamina e o indivíduo faz parte do grupo considerado de risco. Na doença aterosclerótica e também no tromboembolismo venoso, a homocisteína também estará aumentada. Não se esqueçam que este também é um marcador de doença cardiovascular. Então, nessas situações, haverá também uma elevação da homocisteína. Quando os níveis ficaram limítrofes, ou seja, entre 200 a 300 picogramas de cobalamina por ml, o ideal é fazer uma dosagem do MMA, né, do ácido metilmalônico, que comparado à homocisteína é o marcador mais específico da deficiência, para a identificação da deficiência de vitamina B12. Feito o diagnóstico, pessoal, nós partimos então para o tratamento do paciente. Então, ele vai receber a reposição de vitamina B12 e é necessário realizar o monitoramento da resposta do paciente a essa suplementação. Isso pode ser feito por meio da dosagem de cobalamina, de homocisteína ou do ácido metilmalônico. E, de acordo com esse documento, se recomenda que essa dosagem seja realizada entre 2 a 3 meses após o início da reposição. E o acompanhamento desse paciente que estava apresentando deficiência deve seguir uma frequência de pelo menos um acompanhamento a cada 6 meses. Existem alguns casos que o paciente precisa fazer uma reposição contínua de vitamina B12, por exemplo, paciente com anemia perniciosa, teve uma ressecção gastrointestinal, pacientes que fazem uso de medicamentos antidiabéticos, como a metformina. Tá? Então, está muito relacionado à deficiência de B12. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal, pessoal, que fala sobre interação droga-nutriente,
que eu e a Karina mostramos o mecanismo o mecanismo que relaciona o uso da metformina à deficiência da vitamina B12. E o veganismo, como eu havia mencionado, está dentro do grupo de risco para a deficiência de B12, então esses indivíduos precisam utilizar B12 continuamente. Nos pacientes que nós faremos esse monitoramento ao longo do tempo, a recomendação não é de dosar apenas a B12, mas também folato, ferro, hematócrito, a contagem de reticulócitos e ainda avaliar o pool de plaquetas e os níveis de potássio também. Então, no monitoramento do paciente que recebeu a reposição, todos esses marcadores laboratoriais são necessários. É importante destacar, pessoal, que existem alguns indivíduos que pertencem a grupo de risco ou que têm uma condição clínica que está mais relacionada à deficiência de B12. Quais são essas condições? Pacientes que apresentam, por exemplo, doenças hematológicas, como anemia, ou pacientes que estão em tratamento com hemodiálise, pacientes que apresentam macrocitose, né, então alteração no hemograma, síndromes de má absorção, como a doença celíaca, supercrescimento bacteriano do intestino delgado, as doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, paciente que tem gastrite atrófica ou insuficiência pancreática. Além desses dois grupos, nós temos pacientes após procedimento cirúrgico, que pode trazer um maior risco para a deficiência de B12. As principais cirurgias relacionadas a isso incluem a cirurgia bariátrica, a gastrectomia e a ressecção intestinal. Se o paciente já apresenta deficiências nutricionais, por exemplo, desnutrição, ou até mesmo os vegetarianos e veganos que têm restrições específicas, nas doenças neurológicas, as doenças degenerativas, indivíduos que apresentam déficit cognitivos, pacientes que estão cursando com neuropatias periféricas, como nós observamos em pacientes com diabetes, e os pacientes que estão em uso de medicamentos que interferem na absorção da vitamina B12, como a neomicina, principalmente a metformina e o omeprazol. Mas a cimetidina também tem relação com a deficiência de B12 e o álcool é um fator importante na interação com B12 também. Então, todas essas situações justificam a necessidade de solicitar os exames que nós comentamos no decorrer dessa apresentação. E ainda, populações especiais, que o risco da deficiência de B12 pode ser maior devido à demanda nessa fase e também as consequências que são geralmente bem graves nessas populações. Então, nós devemos investigar em gestantes, idosos, pacientes com diabetes, paciente que apresenta infecção por HIV, e os pacientes são portadores de doenças autoimunes, como diabetes mellitus do tipo 1. Quais são as consequências da deficiência de B12? Então, tem muitas descritas nesse documento, eu fiz aqui um resumo do que pode estar relacionado a isso. Dor lombar, dor neuropática, síndrome do túnel do carpo, são condições que podem surgir também em decorrência da deficiência nutricional. A doença aterosclerótica, ela está relacionada ao aumento dos níveis de homocisteína. Então, se o indivíduo tem deficiência de B12, consequentemente elevação desse marcador, né, que é um preditor de risco cardiovascular, existe maior chance de desenvolvimento de doença aterosclerótica. Condições psiquiátricas como a depressão, sintomas psicóticos, também estão relacionados à carência de B12, anemias, né, anemia megaloblástica, que está relacionada à deficiência de B12, contribui para baixa oxigenação nos tecidos, o indivíduo tem, né, muito cansaço, astenia, dificuldade de se concentrar, isso pode dificultar muito o rendimento escolar, então diminui bastante a aprendizagem, e uma redução da sua capacidade física e também mental. Quais são as formas de administração da vitamina B12 para reposição? Então, esse documento, pessoal, ele não fala só sobre a administração sublingual e oral, ele discute bastante o uso da parenteral. Mas como a parenteral depende da prescrição médica e não do nutricionista, eu resolvi não trazer essa discussão para a aula. Então, nós falaremos mais especificamente sobre
a utilização da vitamina B12 sublingual e também oral. A sublingual é uma das mais utilizadas, tá? Se vocês não têm muito contato com isso, né, saibam que na prática ela costuma ser a via de preferência. E por quê, pessoal? Porque administrando a B12 sublingual, nós contornamos o efeito de primeira passagem do fármaco, né, do suplemento, e os problemas que poderiam existir nessa interferência, né, atrapalhando, por exemplo, na absorção de vitamina B12 no trato gastrointestinal inferior. Então, se existem doenças, né, que podem alterar essa absorção de vitamina B12, a via sublingual é mais interessante. A via oral geralmente está contraindicada quando o paciente não tolera medicamentos orais, por exemplo, pacientes que têm o estado mental alterado, ou estão cursando com náuseas e vômitos, e eles não podem utilizar o suplemento por via oral. Nesse caso, ela está contraindicada, poderia ser utilizada outras vias, né, outras formas de administração. Quais são as vantagens a utilizar a administração sublingual? Então, nós temos maior praticidade, a absorção é muito maior, né, pensando nessa questão de que eu não tenho um fator limitando a absorção no TGI, e também é bastante eficaz. Então, costuma ser a via preferida de médicos e nutricionistas também. No entanto, nem sempre é possível, porque em muitos casos não existe esse acesso a um suplemento de vitamina B12 sublingual. É uma forma de administração que precisa ser diária, então o paciente receberá todos os dias esse suplemento de B12, né, ele vai tomar todos os dias o suplemento, isso traz o maior custo, mas se nós pensarmos em relação à biodisponibilidade, a via sublingual é superior à via oral. Já na via oral, nós dependemos da disciplina do indivíduo, né, ao tomar todos os dias também esse suplemento, e ela é indicada, por exemplo, em pacientes que apresentam medo de injeções, porque a vitamina B12 pode ser administrada por via parenteral e a via intramuscular, né? Especialmente em pacientes após a cirurgia bariátrica, existe essa administração através de injeções, porque a frequência de administração é bem maior, né? Além disso, né, se nós pensarmos, por exemplo, em relação ao paciente pós-cirurgia bariátrica, ele teria que utilizar uma outra via que não depende do trato gastrointestinal inferior. Então, são outras formas de administração prescritas pelo médico. Eu trouxe aqui essas duas porque faz parte da nossa atuação como nutricionista. E quais são as doses mais usuais, pessoal? 1.000 microgramas por dia por uma semana, seguida de 1.000 microgramas por semana durando 4 semanas. Depois desse período, se realiza a reavaliação dos exames laboratoriais para entender se é necessário permanecer com a suplementação ou não. Essa dose que eu trouxe aqui na aula, pessoal, é a dose discutida nesse documento, tá? Então, vamos pensar que, do ponto de vista fisiológico, o recomendado seria o uso do suplemento diariamente. O nutricionista, ele recomenda, né, suplementos de uso diário. Essas doses que são cumulativas fazem parte da prescrição médica, né? Nós vamos recomendar o uso do suplemento diariamente, por isso que a dose varia bastante comparado ao que esse documento traz, porque não se esqueçam que é um documento que reúne a opinião de especialistas da área médica. Eu trouxe para vocês aqui nesse quadradinho, para vocês lembrarem de qual é a RDA para vitamina B12, 2,4 microgramas por dia, sendo que a UL não foi determinada. Então, nós precisamos nos basear nas evidências científicas de maior qualidade e mais atualizadas para pensar em qual dose deve ser utilizada caso o indivíduo já tenha carência de vitamina B12, tá? Então, a gente pode, sim, prescrever uma dose superior à RDA, isso é feito principalmente quando existe uma deficiência vista no exame laboratorial, mas é importante esse cuidado ao analisar os estudos científicos com doses mais elevadas. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui nessa aula. Espero que vocês tenham aproveitado todo esse conteúdo falando sobre a vitamina B12.
Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui nos comentários que nós respondemos. Curtam esse vídeo, compartilhem com outras pessoas. Não deixem de se inscrever aqui no canal, que nós fazemos lives, tem aulas gravadas de segunda e quinta-feira. Então, nos sigam aqui no YouTube para vocês aproveitarem todo esse conteúdo. Aproveito para convidá-los também às nossas redes sociais, Nutrição em Foco, _oficial no Instagram, da Plenitude Educação, o meu Instagram, Nutri_Aline Alves, e o da Karina, karinagama.nutri. Até a próxima aula, pessoal!